Bom, vamos lá. Primeira atividade, primeiro exercício da atividade. Vamos ver aqui. Um corpo percorre uma trajetória retilínea. Uma trajetória retilínea, uma trajetória na mesma direção, certo? Reta. Com aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Já temos que a aceleração é 4. No instante inicial, o movimento é retardado e sua velocidade vale 20 metros por segundo. Movimento retardado como eu tinha colocado na definição anterior, é um movimento que ele é contrário à direção que a gente está querendo, né? Ele é como se fosse um empecilho para o movimento, como se tivesse uma pedra no seu skate e você querendo ir para frente. Então, como fala, o movimento é retardado e sua velocidade vale 20. Então a gente sabe que é uma velocidade que está no sentido oposto do movimento. Então, nas nossas equações, quando você lê, vamos lá, tentar simplificar. Quando você lê movimento retardado, você entende que é um movimento contrário. Então, nas nossas equações, o valor dele vai ser dado em negativo. Não vai ser positivo 20 metros por segundo. Vai ser negativo, menos 20 metros por segundo. Tudo bem? Certo. Obrigado. Bom, pergunta A. Determine a velocidade do carro no instante 3 segundos. Vamos lá. A gente tem 3 equações que eu mostrei para vocês. Era uma da velocidade. Vou até voltar aqui. E nós temos 3 equações. Velocidade, da distância e Torricelli, que não envolve tempo. 3 equações. Velocidade, distância e velocidade Torricelli, que não envolve tempo. 3 equações. Voltando para a nossa atividade. Ele está perguntando, determine a velocidade do carro no instante 3 segundos. Então, ele me dá o tempo. Se ele me dá o tempo, eu já excluo o Torricelli já não uso o Torricelli para a resolução desse exercício. Então, sobrou 2 equações. Só que dessas 2 que sobraram, a gente só tem uma que é da velocidade, porque a outra é de distância. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui. Entendeu? Como é umas fórmulas complexas, mas na hora que você vai resolver o exercício, vai ser uma ou outra, não tem como você se confundir. Nesse caso, foi dado o tempo, então a gente não vai usar Torricelli, porque Torricelli não importa o tempo. Então, tudo bem. A gente tem essa fórmula da velocidade. Como eu disse, se o movimento inicial ele é retardado, a gente vai adotar ele como sendo negativo, menos 20 metros por segundo. Pegando as informações que já estão dadas no próprio enunciado, a gente tem a aceleração igual a 4 metros por segundo e o tempo de 3 segundos. Substituindo tudo isso na fórmula, nós temos que essa velocidade final será menos 20, porque o movimento inicial é retardado, né? Ele é contrário, mas a aceleração, quando a gente... bom, vamos continuar aqui, depois eu tento explicar melhor isso. Mas aceleração vezes o tempo. Velocidade inicial, movimento retardado, menos 20 metros por segundo. Aceleração de 4 metros por segundo e tempo de 3. Jogando aqui, substituindo, fazendo as contas, nós temos menos 20 mais 12, então vai dar uma velocidade de menos 8 metros por segundo ao quadrado. Certo? Vocês estão entendendo o porquê da velocidade está sendo usado como negativo? Porque isso é importante. Isso é importante. Quando eu falo de movimento retardado, vocês entendem que ele está num sentido que não é o sentido do movimento, por isso que ele tem esse adjetivo de retardado? Sim, perfeito. Porque é um movimento oposto de... Exatamente, Rafaela, exatamente.
Vou pegar aqui novamente minha caneta, que ela vai ser o meu melhor exemplo de agora. É como se a direção do movimento fosse essa, mas ele começou indo para cá, entendeu? Desacelera, não é? Então, nesse caso, a gente está falando só de uma questão de direção. Por isso que ele está dando como negativo. Porque assim, ó, velocidade positiva, sendo que o movimento é daqui para cá, certo? O movimento ele é esse aqui. Isso, a velocidade positiva seria ele andar nessa direção. Velocidade negativa seria andar na direção oposta, entendeu? Bom, então nós temos aqui uma velocidade negativa de 8 metros por segundo, que é a resposta da pergunta A. Vamos agora para a pergunta B. Qual a distância o corpo percorre até parar? Bom, nós tínhamos lá 3 fórmulas, sendo que uma não envolve tempo, que é a Torricelli, e nessa pergunta, ele não está falando de tempo para nós agora, né? Então, a gente vai ter que usar Torricelli, porque ele não falou quanto tempo demora para o carro parar. A gente não sabe quanto tempo demora. Então, a gente vai ter que usar uma equação que não envolva tempo. E aí sim, importante, né? Se o carro vai parar, é aí que tá, que eu falei para você, que são detalhezinhos que estão escritos no enunciado e que é importante a gente ficar atento. Se no final o carro vai parar, significa que a velocidade final dele é zero. Esse Vzão da equação que vocês estão vendo, ele vai ter que ser zero, porque o carro vai parar no final. A velocidade inicial já nos foi dado, né, no enunciado principal. A aceleração também nos foi dado. O que a gente quer saber é esse Dzinho que é a distância percorrida, né? Então, vamos substituir esses valores nessa fórmula de Torricelli, nessa equação de Torricelli. Bzão, que é a velocidade final, é zero, porque o carro parou. Ao quadrado. Zero ao quadrado é zero. Igual. A velocidade inicial, movimento retardado, então a gente tem uma velocidade negativa, menos 20, mais 2 vezes aceleração vezes distância. Eu coloquei entre parênteses para ficar um pouco mais visual, né? Que é uma multiplicação. Então, 2 vezes a aceleração, que já nos foi dado, né? Está no enunciado principal, aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E a distância é o que a gente quer saber. A pergunta é qual a distância. Então, a gente vai desenvolver essas contas. Aqui nós temos 0 igual a menos 20 mais 8D, 8 da multiplicação, né? Da aceleração por 2. E a gente tem que igualar, né? E a gente sabe que a gente pode passar um número de uma igualdade para o outro lado se a gente inverter o sinal dele. Então, eu vou pegar o que está negativo aqui para facilitar a minha vida. A gente tem menos 20 do lado direito, eu vou passar ele para o lado esquerdo e vou inverter o sinal. Então, vai ficar mais 20 do outro lado. E aí sim a gente consegue descobrir qual que é a distância. A distância vai ser 20 dividido por 8, que é 2,5 metros. Tranquilo? Tranquilo? Alguma pergunta? Ó, aqui a gente tem um texto introdutório. Eu vou ler aqui, mas ele é irrelevante para a resolução do exercício. É mais como informação, esse primeiro parágrafo. Mas vamos lá. A decolagem é a fase inicial do voo de um avião, em que o veículo adquire velocidade necessária para a sustentação para a... Opa, desculpa. A decolagem é a fase inicial do voo de um avião em que o veículo adquire a velocidade necessária para obter a sustentação para alcançar voo. A decolagem é a fase em que geralmente se utiliza maior potência dos motores. A decolagem e o pouso são considerados os momentos mais críticos do voo. Nesses procedimentos, são necessários cuidados adicionais da tripulação para evitar acidentes. Só informação, nada que realmente seja um problema até então, né? Agora sim vem um problema. Um avião, na decolagem, percorre a partir do repouso, e sobre a pista, 2.000 metros, com aceleração constante de 15 metros por quadrado. Qual teria sido a velocidade da decolagem do avião? Bom, nós temos primeiro
lendo o que nos foi dado. Se a gente tem repouso, a gente sabe que a velocidade é zero. No caso aqui, velocidade inicial, porque ele parte do repouso. A velocidade inicial é zero. A distância percorrida por esse movimento também nos foi dado, que é a distância da pista, né, de 2.000 metros. E a aceleração constante também nos foi dado, aceleração de 15 metros por segundo quadrado. A pergunta é, qual a velocidade final do avião? Vocês têm alguma ideia de qual fórmula que eu vou utilizar para resolver esse exercício? A partir do que nos foi dado, a gente tem velocidade, distância e aceleração. A gente não tem nada de tempo. Vocês sabem qual seria uma fórmula que eu poderia utilizar para resolver esse exercício? Lembrando que a gente só tem 3, hein? A gente só tem 3 fórmulas. Torricelli, Luiz, exatamente, exatamente. Torricelli. Porque Torricelli não se importa com o tempo. Vou voltar aqui para a apresentação. Exatamente, Luiz, Torricelli. Vou usar a equação de Torricelli. Vzão, que é a velocidade final. A pergunta é, qual que é o Vzão, né? Porque ele pergunta qual que é a velocidade final. Velocidade inicial é zero, mais 2 vezes a aceleração que nos foi dado e a distância que nos foi dado. Então, nós vamos pegar as informações que nós temos e substituir nessa equação de Torricelli. Bom, vamos lá. Vzão é o que a gente quer saber, então vai ficar V. Velocidade inicial, V0, é zero, mais 2 vezes a aceleração, que é 15 metros por segundo ao quadrado, foi dado no exercício, vezes a distância da pista, que é 2.000. Essas contas vai dar 60.000. E a gente tem, de um lado, o Vzão ao quadrado. Para a gente poder descobrir qual que é o V, não o V ao quadrado, qual que é o V, a gente vai ter que fazer uma operação de tirar a raiz quadrada. Então, nós vamos tirar a raiz quadrada de 60.000 para descobrir qual que é o V. E a raiz quadrada de 60.000, só calculadora, gente. Ninguém vai fazer isso de cabeça, é muito complicado. Dá aproximadamente 245 metros por segundo. 245 vem da raiz quadrada de 60.000. E é aproximado. O valor exato é 244, um monte de coisa. A gente vai simplificar tudo isso, arredondando para 245. Tranquilos? Vamos para o terceiro aqui. Bom, vamos lá. Um automóvel que anda com velocidade de 72 km por hora é freado de tal forma que, 6 segundos após o início da freada, sua velocidade é de 8 metros por segundo. Perguntar qual a aceleração imposta pelos freios do carro. Tranquilo. Antes de começar a resolver esse exercício, eu queria te perguntar se vocês perceberam alguma coisa que não está na forma certa, em questão de unidades. Lembra que eu falei de medidas e unidades? Falando da medida velocidade, tem alguma coisa aqui que não está na unidade certa? Isso, Rafaela, quilômetros por hora. Nas nossas contas, isso, exatamente, Luiz. Nas nossas contas, a gente não usa quilômetros por hora. Quilômetros por hora é uma unidade comum nas rodovias, no velocímetro, mas nas contas a gente não usa quilômetros por hora. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar que tem uma unidade, a de velocidade, que não está no sistema internacional. Então, a gente já vai começar fazendo a conversão. Essa conversão aqui, de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Então, a gente tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Vamos pegar mais informações que estão no enunciado, para a gente resolver o exercício de forma mais simples. Porque sabendo as informações, a gente vai saber qual fórmula que a gente vai poder usar. Então, a gente tem aqui, velocidade inicial, a gente fez a conversão, chegou nos 20 metros por segundo. E toda vez que estiver em física. Sim, Rafaela, sim. Porque, assim, claro, se te perguntarem, qual que é a velocidade em quilômetros por hora? Aí você vai responder em quilômetros por hora. Mas, em contas, quando a gente vai utilizar fórmulas de física,
a gente não utiliza em quilômetros por hora, porque é uma unidade que ela não está de acordo com a fórmula, entendeu? Você pode até saber quanto que vale em quilômetros por hora, mas na hora de fazer contas, na hora de você utilizar as fórmulas que eu estou mostrando, você vai ter que usar em metros por segundo. E para você voltar para quilômetros por hora, é uma operação simples, né? Eu acabei de mostrar aqui, é você multiplicar por 3,6. Então é isso, toda vez que você for fazer conta em física, você muda de quilômetros por hora para metros por segundo. A gente sempre vai usar metros por segundo. Mas, se perguntarem para você qual é quilômetros por hora, você pode converter de volta, entendeu? Perfeito. Vamos lá. Tá. Então, vamos fazer essa conversão. Peguei os valores que estão no enunciado, né? A gente tem um tempo de 6 segundos. E ele fala, ó, olha que interessante. Um automóvel que anda com uma velocidade de 72 km por hora, que a gente converteu e chegou nos 20 metros por segundo. É freado. Se ele é freado, a gente já sabe que a aceleração vai ser negativa, né? Porque ele está freando, ele não está acelerando. É um carro que pisou no freio, né? É freado de tal forma que em 6 segundos, após o início da freada, sua velocidade é de 8 metros por segundo. Então, peguei essas informações, coloquei aqui para simplificar na hora de eu saber qual que é a equação que eu vou usar. Bom, a partir dessas informações, ele pergunta: qual que é a aceleração imposta pelos freios do carro? Nós temos três equações, certo? Aqui a gente já sabe que Torricelli não dá, porque tem tempo. Nos é dado o tempo. Sobra duas equações. Qual que vocês acham que devemos usar? Então a gente vai usar a equação da velocidade, das que eu mostrei para vocês lá. Ela é a primeira. Essa equação aqui, ó. Vzão, que é a velocidade final, ela é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Bom, substituindo esses valores que a gente acabou de pegar no enunciado nessa fórmula, nós vamos ter o quê? Velocidade final é 8 metros por segundo. E a velocidade inicial, o V0, é 20. Mais a aceleração, que é o que nós queremos saber, essa é a pergunta do exercício, né? Vezes o tempo que demorou para que o carro fosse de 20 metros por segundo para 8 metros por segundo. E está falando que é 6 segundos. Então a gente substituiu nessa fórmula e a gente vai fazer essa conta. Bom, tinha o 20 de um lado, 8 do outro, passei para o outro lado, invertendo o sinal, subtraiu 8 menos 20, dá menos 12. Menos 12 é igual à aceleração vezes o tempo de 6 segundos. Então, a gente tem uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Vocês veem que a própria equação já falou que é uma desaceleração, não é? Então, a gente confia, se a equação foi bem feita, se os valores forem substituídos de forma correta, a própria equação vai te falar se o movimento é acelerado ou não. Nesse caso, é um movimento de desaceleração. Desaceleração de quanto? De 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Tranquilos? Eu vou para B. Perfeito. Vamos lá. Pergunta B. Qual o tempo gasto pelo móvel até parar? Bom, agora ele está perguntando de tempo. Se ele já falou tempo, que ele está perguntando tempo, já sei que não pode ser Torricelli. Já sei que não pode ser Torricelli. E em momento nenhum ele também falou de distância. Mas o que ele está falando? Qual a informação que está de forma meio que escondida? Que nem quando eu falo repouso, retardado, eles têm um significado. Vocês conseguem identificar nessa pergunta qual que é a informação que ela está meio escondidinha? Qual o tempo gasto pelo móvel até parar? Sabem o que significa esse até parar?
Não, significa que se ele vai parar, a velocidade final dele tem que ser zero. Não, não, ele anda e para, isso. Ele começa andando, mas no final ele para. Se ele para, a velocidade final tem que ser zero, porque ele vai parar. Então, olhando para essa mesma equação que a gente acabou de desenvolver, que ela tem ali para nós? Ela tem velocidade final, que é o Vzão, igual ao V0, que é a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. No exercício anterior, a gente acabou de achar a aceleração desse movimento, que é menos 2 metros por segundo ao quadrado. E está falando pelo exercício. Ó. Se o móvel vai parar, significa que a velocidade final dele é zero. Velocidade final é o Vzão. Então, o Vzão vai ser igual a zero, certo? Velocidade inicial, ela nos é dada, viu? É os 72 km por hora que a gente converteu. Então, a gente consegue calcular o tempo a partir da mesma forma. Velocidade final igual a zero. Velocidade inicial, os 72 km por hora que a gente converteu para 20 metros por segundo. E, ó, percebam, eu coloquei mais menos 2. Por quê? Para vocês entenderem que é uma aceleração, que é uma desaceleração, né? Que é uma aceleração negativa. Bom, a partir disso, continuando as contas, eu tenho zero, que é a velocidade final, igual a velocidade inicial, que é 20, menos a aceleração de 2, multiplicado pelo tempo. Só que dessa vez, do meu lado direito, eu tenho menos 2t. Quer dizer, eu tenho o menos 2 como a parte negativa da equação. Então, é ele que eu vou passar para o outro lado, para inverter o sinal. Vai ficar como? 2t igual a 20. O t vai ser 20 dividido por 2, continuando as contas, que dá um tempo de 10 segundos. Tranquilos? Vamos lá, continuando. Bom, chegamos aqui no tempo de 10 segundos, certo? E essa é a resposta para a questão B. Tem a questão C. Qual a distância percorrida pelo móvel até parar? Vocês têm ideia de qual é a equação que eu posso usar aqui agora? Pergunta de distância. Bom, eu vou utilizar a fórmula da distância. Então, isso, Rafaela, a fórmula da distância. O que a gente acabou de calcular? A gente acabou de calcular qual que é o tempo que demora para o móvel parar, para o carro parar. Então, a gente tem tempo, a gente tem a velocidade inicial, a gente tem aceleração. Se a gente tem tempo, a gente já não pode usar Torricelli, porque a gente acabou de calcular o tempo que demora. Poderíamos usar Torricelli, claro, mas a gente já calculou o tempo, então não vamos usar Torricelli. Se tem tempo, não usa Torricelli. Agora, se não tem tempo, usa Torricelli. Então, não vamos usar Torricelli no caso. A gente vai fazer usando a fórmula da distância. Peguei as informações que estavam no enunciado, né? Velocidade de 20, que a gente fez a conversão, que era 72 km por hora. A aceleração que eu calculei na questão A, que é menos 2 metros por segundo. O tempo que eu acabei de calcular na questão B para o carro parar, que é 10 segundos. E eu vou substituir isso nessa fórmula da distância, que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Então, temos que distância é igual velocidade inicial, 20 metros por segundo, vezes o tempo, 10 segundos, mais aceleração, que é menos 2. Então, eu coloco esse menos 2 entre parênteses para vocês entenderem que é uma desaceleração, vezes o tempo ao quadrado, né? 10 ao quadrado, dividido por 2. Então, agora é questões, agora é conta, só fazer as contas mesmo. 20 vezes 10, 200, menos 2 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, né? Que é 100.
vezes 2, 200, mas é negativo. Então, continuando as contas aqui. Nós chegamos na distância de 100 metros, que é a distância percorrida pelo móvel até parar. Tá vendo que tem um texto grandão aqui, gigante? É a mesma questão do avião, é um texto explicativo. Aqui ele fala sobre se a bala de um tiro dado para cima pode matar ou não. Basicamente, o que ele fala nesse texto é que um tiro dado 90 graus, nessa direção aqui, ó. Aqui está a Terra e um tiro dado 90 graus, exatamente reto. Se ele for exatamente 90 graus, ele tem a chance de, na hora que ele descer, né, porque ele sobe, mas a gente tem a aceleração, a força da gravidade puxando ele para baixo. Na hora que ele desce, pode ser que ele perca a velocidade a ponto de não matar ninguém. No entanto, se o tiro não for exatamente 90 graus, for um pouco para o lado, aí a gente já não tem essa mesma desaceleração por causa da gravidade. Mas é isso que ele está falando no texto, de forma bem sucinta, bem resumida. Então vamos para o exercício. Ó. Um objeto é atirado verticalmente para cima, nas imediações da Terra, em movimento retilíneo uniformemente variado, que é um movimento que a gente está estudando, que é um movimento que tem ação da aceleração. Por isso o variado no final. Porque se não fosse, se fosse apenas movimento retilíneo uniforme, nós não teríamos aceleração. Mas como está falando que é variado, a gente tem a aceleração, porque a aceleração ela interfere na velocidade. Lembra a definição que eu dei de aceleração? A aceleração é uma medida, é como se fosse a medida de rapidez com que a velocidade muda. Continuando. Um objeto é tirado verticalmente para cima, com velocidade inicial em módulo de 20 metros por segundo. Considere G igual a 10. Lembra que eu falei? G a gente vai usar igual a 10? O próprio exercício falou para a gente que G é igual a 10. O que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? Bom, eu vou estar aqui no meu Paint aberto. Eu vou resolver esse exercício aqui no Paint mesmo. E minha letra vai ficar horrível, mas a gente vai fazer assim mesmo, viu? Bom, tentei ajeitar, não deu muito certo. É isso, razão. O que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? Bom, vamos lá. A gente jogou um objeto para cima. Essa borracha, por exemplo. Estou jogando ela para cima. Quando eu jogo, ele sobe para depois descer. Percebe que ele chega numa altura limite e começa a cair? Então, ele está perguntando, o que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? Percebe que começa, ele tem uma certa velocidade na hora que sai da minha mão, mas ele para. O que significa? Que essa velocidade vai diminuindo até chegar no momento que ela para voltar, para começar a descer. Então, a resposta dessa pergunta, o que ocorre com o valor da velocidade durante a subida? O valor da velocidade, ele é diminuído, ele vai diminuindo por conta da gravidade. Opa! O valor da velocidade, ele vai diminuindo por conta da gravidade. E essa é a resposta dessa pergunta A. Vocês entenderam o porquê? O porquê que a velocidade diminui por causa da gravidade? Porque eu estou jogando o objeto para cima, mas a gravidade, ela sempre atua para baixo. Então, eu estou jogando um objeto para cima. Ó. A pergunta está falando assim: um objeto é atirado verticalmente para cima. Então, ele parte daqui da Terra e ele vai para cima, vai para o céu. Só que a gente tem uma força contrária, que é a aceleração da gravidade. Então, por mais que eu jogue ele aqui, na hora que ele sai da minha mão, ele tem uma velocidade alta, na hora que ele sai da minha mão, a gravidade já começa a agir nele. Até chegar num ponto em que a velocidade que eu joguei inicialmente, ela se tornou zero por conta da aceleração da gravidade. Porque a aceleração, ela não é
ela não interfere na velocidade. E a gente tem uma aceleração que é para baixo, com um movimento que inicialmente é para cima. Então, vai chegar um momento em que a velocidade dessa borracha ela vai ser zero. Então, ela vai parar para começar a cair. Então, a resposta para a pergunta é: a velocidade durante a subida ela vai diminuindo. Ela vai diminuindo. ela em relação à velocidade inicial, até o momento em que ela é zero. Beleza, vamos para a pergunta B, então. Quanto tempo o corpo demora para chegar na altura máxima? Ó, ótima pergunta, hein? Quanto tempo o corpo demora para chegar na altura máxima? Olhando para esse mesmo movimento aqui da minha borracha, eu jogando ela para cima e para baixo. O que vocês acham? Que ela demora mais para subir ou ela demora mais para cair? Aqui, ó. Vocês acham que ela demora mais para subir ou ela demora mais para cair? E, incrivelmente, a resposta é a mesma, é o mesmo tempo. Não importa. Não importa. Porque a gente não tem mais nada acontecendo com a borracha. É só esse movimento de jogá-la para cima. Então, o mesmo tempo que ela demora para subir, vai ser o tempo que ela demora para cair. Porque, do mesmo jeito que a aceleração da gravidade fez com que a velocidade chegasse a zero, a aceleração da gravidade vai fazer com que o objeto tenha a velocidade que ele tinha anteriormente, a mesma de subida, entendeu? O tempo de descida e de subida é o mesmo. Então, pensando no movimento como um todo, a gente pode dizer que o tempo de subida, quer dizer, ó, a pergunta é quanto tempo o corpo demora para chegar na altura máxima, certo? A altura máxima é onde a minha borracha aqui, ela para começar a cair, certo? Vamos supor que aqui é minha altura máxima. E aqui eu joguei a borracha. O tempo que ele demora para sair daqui, de onde eu joguei a borracha, até a altura máxima, e para voltar aqui, da onde eu joguei a borracha, é metade do movimento, porque é o mesmo, entende? O tempo que demora para subir é o tempo que demora para descer. Então, se você analisa o movimento como se fosse uma coisa só, você não olha como subida e descida. Você começa a contar na hora que ele sai da minha mão e você para de contar na hora que ele volta na minha mão, certo? Você começa a contar na hora que ele saiu da minha mão e você para de contar na hora que ele volta na minha mão. O tempo que demora para chegar na altura máxima é metade do tempo que ele fez esse movimento aqui. Vamos para C. Tá acabando já, galera. Vamos lá. Qual será o valor da altura máxima atingida pelo corpo? Bom, valor da altura máxima. Vocês lembram das nossas equações? Equações, por exemplo, aqui a de Torricelli. Deixa eu voltar lá nas equações gerais, que são todas, para ficar mais simples ainda. Aqui. Aqui nós temos essas equações. A equação que nos fala sobre distância, nós temos aqui tanto Torricelli quanto a equação da distância percorrida, certo? A questão é que Torricelli não usa tempo. Mas o que a gente sabe do movimento? É que na hora que ele chega na altura máxima, ele para. E se ele para, a velocidade dele é zero. Então, se a gente olha esse movimento de jogar a borracha para cima, analisando só a subida, só até ele chegar aqui na altura máxima e começar a cair. Olhando só essa subida, sem se preocupar com a descida. Quando ele chega aqui na altura máxima, a velocidade final dele é zero. Então, a gente substitui nas equações a velocidade igual a zero. E aí, sim, a gente consegue determinar essa... Oxi, eu tô com um monte aí. Vamos usar Torricelli. Me desculpa. A gente vai usar Torricelli. Porque não foi falado nada de tempo. Aí, viu como é um pouco confuso quando você não
não interpreta muito bem o que o exercício está falando. O exercício não falou de exercício de tempo agora, não falou nada de tempo. Então a gente vai usar Torricelli. Só que Torricelli, ele pergunta a distância, e a gente sabe que nesse movimento, de jogada para baixo para cima, quando ele atinge a altura máxima, para começar a cair, a velocidade final é igual a zero. Então, para determinar a distância, né, a distância da altura máxima, a gente vai usar Torricelli, usando velocidade final igual a zero. Vou escrever aqui no Paint, porque acredito que vai ficar um pouco mais simples de ver. Essa é a C, né? Torricelli, a gente tem que é velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. O que ele quer saber é a distância. Se a gente está falando de altura máxima da borracha, ele chega aqui e começa a cair. Quando ele chega na altura máxima, ele para. Então, esse Vzão aqui, essa velocidade final aqui, é zero. E a gente quer saber essa distância. Aí, a gente vai ter que... a gente vai deixar em letras. A gente não vai substituir aqui números, porque não tem números para a gente agora. Então, essa distância vai ser a velocidade inicial ao quadrado, dividido pelas 2 vezes a aceleração. Só que a gente está falando de um movimento de queda livre. E em queda livre, a única aceleração que existe é a aceleração da gravidade. Então, eu não vou usar esse A aqui como... Eu não vou deixar A na fórmula, porque a gente está em queda livre. E a única aceleração que tem é a gravidade. E eu falei para vocês que gravidade a gente costuma denotar por G, Gzinho. Então, essa aqui seria a fórmula de achar a altura máxima. Preciso decorar essa fórmula? Não preciso decorar essa fórmula. Por quê? Porque ela é tirada de Torricelli. A única coisa que eu fiz aqui foi deixar a velocidade final igual a zero. Porque, como eu disse, no movimento de jogar a borracha para cima, quando ela atinge a altura máxima para começar a cair, a velocidade dela é zero. Até aí, tranquilos? Pergunta D. Quanto tempo após o lançamento o corpo demora para retornar à mão do lançador? Alguém sabe? Que eu meio que já falei isso aqui. Tem uma ideia? Quanto tempo após o lançamento? Exato. O mesmo tempo que ele demora para subir, ele demora para descer. Então, o mesmo tempo que ele demora para chegar na altura máxima, vai ser o tempo que ele vai demorar para chegar no chão. Então, quanto tempo após o lançamento o corpo demora para retornar à mão do lançador? O mesmo tempo de subida, né? A gente pode dizer, então, que o tempo total do movimento é 2 vezes o tempo de subida, não é? Porque eles são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Então, eu posso falar que o tempo total, tanto de subida quanto de descida, é 2 vezes o tempo de subida. Certo? Tranquilos? O Luiz já mandou na lata essa. Agora a gente vai para a última pergunta. Qual a velocidade com qual o corpo retorna ao ponto de lançamento? Vamos lá. Essa é a mesma equação de interpretações diferentes. Percebam, não foi falado nada de tempo nessa pergunta. Então, a gente vai usar Torricelli. Não foi falado nada de tempo. Acho que é aí, né? Só que, assim como a gente fez essa interpretação aqui para ver a subida, olhando pela descida, certo? Aqui, ó, na minha borracha. Antes eu analisava o tempo que ele demorava para chegar até aqui. E eu sabia que na hora que ele chegava na altura máxima, a velocidade final era zero. Só que agora é ao contrário. Eu estou olhando de cima para baixo. Eu estou olhando só a queda. Eu estou olhando esse movimento aqui. E nesse movimento, ele não termina parado. Ele começa parado, certo? Porque na subida, a gente olhava
a velocidade final sendo zero, porque ele sobe, né? Eu jogo para cima, minha mão faz uma força, ele tem uma velocidade até ele parar para começar a cair. Nessa questão, a gente quer saber da descida, então a gente vai daqui para baixo. Só que, olhando a descida, ele começa parado, e no final ele termina com uma velocidade. Tanto que ele bate na minha mão com uma certa força, né? Ele bate com um certo impacto. Então, no final, ele tem uma velocidade. Só que a velocidade inicial dele, olhando o movimento, começando de cima para baixo, é zero. Então, a gente vai usar a Torricelli. No entanto, ó, a mesma fórmula. No entanto, aqui, ó, esse era o movimento de subida. Subida. Na subida, a velocidade final é zero. Agora, na descida, meu Deus do céu, espero que vocês consigam entender o que está escrito aqui. Porque, pelo amor de Deus. Descido. Descida. No movimento de descida, a gente começa com velocidade inicial zero, não é mais a final, porque na hora que ele cai na minha mão, que ele bate na minha mão, ele tem velocidade. Então, as contas continuam a partir daí. Velocidade inicial é zero, a velocidade final é a pergunta que ele acabou de fazer para mim agora. Então, continuando aqui, eu vou ter que a velocidade na hora que ele chega no chão é a raiz quadrada. Isso aqui é zero, né? Essa velocidade inicial é zero, porque ele começa do ponto mais alto e nessa subida ele chega até o ponto alto, para começar a descer. Então a velocidade inicial é zero. A velocidade final vai ser raiz quadrada, 2 vezes aceleração vezes distância. De novo, João, preciso decorar isso que você fez agora, essa fórmula? Não, não. Eu acabei de usar Torricelli, mas entenderam que a interpretação é diferente, porque uma hora eu olho o movimento como uma subida, outra hora eu olho o movimento como uma descida, e outra hora eu olho o movimento como um todo, tanto a subida quanto a descida. Não preciso decorar isso aqui, é mais uma questão de interpretação. E assim, acho que eu respondi respondi todas as perguntas das atividades de vocês. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.